Boa noite, a paz do Senhor. Meu nome é Águida, eu sou da Terceira Igreja Presbiteriana, faz pouco tempo que eu estou lá. E eu quero dividir com vocês a minha experiência de vida. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia comigo, em Mateus capítulo 3, e deixe aberto que nós vamos ler já já. Deus está aqui. O Espírito de Deus está aqui. E Deus, ele não fala mais e Deus não fala menos. Somos nós que ouvimos mais ou ouvimos menos, porque Deus está sempre falando. Que o meu e o teu coração esteja aberto para ouvi-lo nessa noite. Amém? Quando eu era criança, sempre que tinha apelo para missões, eu ia lá na frente. E eu amava aquilo, eu amava ver um missionário pregando, contando experiências, contando histórias, e eu falava desde pequena, Deus, um dia eu quero fazer isso. E eu ia lá na frente, às vezes só eu de criança ia lá correndo, ajoelhava, orava, pedia aquilo para Deus, e o Senhor, ele leva as nossas orações a sério. Até a oração que talvez você pense, poxa, Deus não ouviu. Até em situações que você pensa, parece que não existe resposta, Deus não fala comigo. Deus colhe cada oração que eu e você fazemos, Ele nos leva a sério, pelo amor que Ele tem por nós. E eu estava lembrando esses dias que eu colocava minhas bonecas tudo assim em fileira e pregava para minhas bonecas. Quem vai subir quando Jesus voltar? Minhas bonecas, certeza, elas vão, com certeza. E eu amava aquilo e nisso o Senhor, Ele planta sonhos desde a nossa infância. E a gente vai crescendo e vendo que aquilo que a gente brincava, que era apenas uma brincadeira, Deus vai trazendo para a nossa realidade. É o Senhor cuidando da nossa mente e do nosso coração desde a infância. Quando eu fiz 18 anos, desde os 12, eu viajo para bases missionárias. Só que como eu estudava, eu viajava julho e janeiro, tempo de férias. E eu participei muito de evangelismo, de campanhas. Conhecem King's Kids? Já ouviram falar? Possivelmente. E eu amava fazer isso, fazer parte disso. Eu não via a hora de acabar, saber que eu tinha fechado todas as matérias para poder ir nas férias. E nesses momentos de campanha, onde a gente tem tempos com Deus, eu orava muito por isso e pedia por isso. E a gente tinha cada experiência de ver Deus curando pessoas assim na nossa frente, de ver coisas de ver pessoas dentro de bar, a gente ia lá, tirava pessoas dentro do bar e orava por elas, e a gente sabia que depois a pessoa não voltava mais a beber, e o nosso papel era só ir e orar. Às vezes a gente tem um bloqueio ou vergonha, né? Será que eu tenho que orar? Será que eu preciso fazer isso? E Deus, Ele nos coloca isso. Nós temos essa autoridade. Eu vou orar por você. E se Deus não fizer? Se Deus não fizer, é Deus, é o nome dele. O meu papel é orar. O meu papel é fazer aquilo que Deus diz para fazer. E numa dessas viagens eu estava orando. E eu vou contar para vocês uma experiência que é muito particular. Talvez vocês fiquem, será que aconteceu? Mas aconteceu, tá? De verdade. Eu gostava muito de uma música bem antiga que fala assim: incomparáveis são tuas promessas. Conhecem? Aclame ao Senhor toda a terra e cantemos. Eu gostava muito dessa música, ainda gosto, é uma das minhas músicas preferidas. E eu fui para essa base missionária e cantando essa música, no ônibus cantando essa música quando eu cheguei lá o tempo todo. E de repente falaram, eu tinha vergonha de segurar o microfone, eu tinha pavor de microfone. E uma missionária chegou e falou assim para mim: eu vi no seu formulário que você canta, então a gente vai colocar você para ministrar o louvor. Eu, quê? Mas eu não consigo, eu não posso fazer isso. Ela disse assim, aquela questão que todo mundo fala, vai que é de Deus para você. Aí a gente não tem o que fazer, né? Não tem como escapar. E eu fui. E eu tremia mais que vara verde, assim, com medo daquilo. E teve um momento que estava todo o pessoal ajoelhado, orando, falando com Deus. E teve um momento que eu pensei assim, poxa, eles entenderam Jesus, que não sou eu aqui, porque se depender de mim, eu não tô nem... Tenho medo de errar letra, estou com medo de cantar errado nesse microfone. E, de repente, veio um missionário, o líder da base, me abraçou. E ele disse assim: Águida,
Deus, Ele quer te usar. E você precisa abrir o seu coração para isso. E Deus vai te usar como Ele usou José. E vai te levar para outros lugares. Você precisa abrir o seu coração para isso, porque essa é a vontade de Deus. E eu comecei a chorar muito, porque era algo que eu vinha pedindo para Deus. Eu sabia que aquela palavra não era uma mentira sobre a minha vida. Infelizmente, isso acontece muito, palavras que vêm para agradar o coração da pessoa, mas aquele momento foi um momento muito especial de Deus para mim. E eu tive a certeza que Deus estava falando e que de alguma forma ia acontecer. E ele foi se afastando de mim, o missionário, e uma outra missionária virou para mim e falou assim: agora você pode pegar o microfone para cantar. E o menino começou a tocar essa música, aclame ao Senhor, sem combinar. E quando ele tocava, eu tive um momento com Deus muito gostoso. Eu me ouvia cantando, eu sabia que eu estava cantando, mas eu ouvia outra voz. E eu pensei assim, poxa, que coisa estranha. Eu até abri um olho assim, ó, para ver se a menina que era contralta, a voz mais grossa, tinha pego o microfone. E a menina estava jogada no chão, orando, adorando o Senhor. E Deus falou comigo assim: é essa voz que eu escuto quando você canta de coração. É isso que eu escuto de você quando você canta com o seu coração. E aquilo foi como se Deus tirasse toda a minha vergonha, toda a minha timidez. E eu passei a viver isso, comecei a viver isso não só na base, mas na minha igreja local. Eu comecei a cantar no louvor, participar das coisas. E Deus foi falando comigo. Mas a gente sabe que Satanás semeia coisas que vêm contra a palavra de Deus, aquilo que Ele tem para nós. E no meio do caminho de volta para casa, peraí, Deus, José foi vendido como escravo. Como assim o Senhor vai me usar como usou José? Mas José passou por tanta tribulação, passou por tanta coisa. Como assim que eu vou conseguir viver tudo isso? E foi semeada uma dúvida no meu coração. Deus, será que isso mesmo vai acontecer? E uma das coisas que Deus me falou é que a vida missionária, ela não começa quando você vai para o campo, ela começa quando Deus te chama. E todos nós somos. Mesmo que você não vá para a África. Ir para a África virou moda, todo mundo quer ir para a África. Todo mundo, vou ser missionário lá na África. Mas existem lugares em que só você pode alcançar, que é o seu trabalho, é você que está lá, não sou eu. E Deus tem que te usar naquele lugar, Ele quer fazer isso. Quando chega alguém, algo simples, poxa, eu estou com uma dor de cabeça, a nossa atitude, peraí que eu tenho um Doril aqui no bolso, toma lá. Mas e se aquilo... Se a nossa oração fosse uma resposta para o sofrimento daquela pessoa naquele momento, se essa dor de cabeça for uma assolação por conta de um problema que ela tem passado, o Senhor nos chama para esse tipo de coisa. E uma das palavras que o Senhor me deu nesse momento de dúvida, eu quero ler com você. E eu oro para que, se você tem alguma dúvida, para que essa palavra venha de encontro com o teu coração. Mateus capítulo 3... Versículo 17. E eis uma voz dos céus que dizia: este é o meu filho amado, em quem me comprazo, ou em quem eu tenho muita alegria. Capítulo 4. A seguir, foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador, aproximando-se, lhe disse: se és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Até aí. Nós conhecemos essa palavra. Jesus foi batizado e depois Jesus foi levado ao deserto para ser tentado. Jesus jejuou e ao final desse momento, ele foi pego nessa questão: você é filho de Deus? Transforma essa pedra em pão. Por que Jesus não fez? Era algo legítimo, ele estava com fome e ele tinha poder para fazer isso, certo? Tinha poder para fazer isso, ele podia. Por que Jesus não fez? Porque existia uma mentira satânica nessa palavra. Deus tinha acabado de dizer para ele: você é o meu filho amado, em quem eu tenho muita alegria.
E Satanás diz: se você é filho de Deus, transforma essa pedra em pão. Conseguiram entender? Isso é algo que acontece hoje. Nós somos filhos de Deus. Nós somos filhos amados de Deus. Mas, se você é filho amado de Deus, por que você passa por tanto problema? Se você é filho amado de Deus, por que existem pecados na sua vida que você ainda não conseguiu vencer? Se você é filho amado de Deus, por que o seu carro vive quebrando, sua casa vive quebrando as coisas? Por que, se você é filho de Deus, por que você vive em luta dentro do seu casamento? Por quê? Por quê? Por que isso acontece? Eu gostaria muito de te dar uma resposta, mas infelizmente eu não tenho. Eu só tenho que te dizer que a resposta sempre vai ser Cristo. É sempre continuar orando. É nas lutas, é caminhando com o Senhor. É nos dias felizes, são nos dias felizes caminhando com o Senhor. Que o inimigo canse de nos ver seguindo ao Senhor, independente das circunstâncias. Porque essa é a palavra que está sobre nós. Nós somos filhos amados de Deus e ninguém pode tirar isso. Ninguém, nem o inimigo. Só a gente, se a gente escolher não viver. Mas essa é a palavra. Essa é a palavra de Deus. Nós somos filhos amados. Você pode repetir isso para você? Eu sou filho amado. Amém? Você crê nisso? É difícil às vezes e eu entendo. E eu quero compartilhar com vocês a Águida Ser Humano. Porque às vezes as pessoas, nossa, você foi para a África, que legal. Mas a gente passa luta. A gente passa algumas situações que, poxa, Deus, a gente precisa orar, porque não tem escapatória, não tem o que fazer. E o Senhor sempre dá uma resposta. O Senhor sempre traz uma escapatória. O Senhor sempre fala alguma coisa, sempre dá uma estratégia. Porque Ele prometeu estar junto até tudo isso acabar. É promessa. Não existe a possibilidade dele nos abandonar. O contrário pode acontecer, mas Ele nos abandonar, não existe a possibilidade. É promessa. Amém? Então eu entendi isso. E é algo que eu preciso lutar contra mim para viver todos os dias. Logo que eu decidi ir para a África, quebrou o micro-ondas da minha casa, quebrou a geladeira, estourou o vidro do fogão, explodiu aquele fogão em cima de pedra, estourou. Quebrou o carro da minha mãe, quebrou o carro do meu pai, quebrou um monte de coisa. E eu, Senhor, e agora? O que a gente vai fazer? A minha mãe perdeu o emprego, o meu pai trabalhando, o meu irmão do meio quebrou o joelho, meu pai precisou sustentar as duas casas, porque pelo INSS demora demais para receber o salário. E o tempo todo a gente sentava na mesa e dava risada da situação. E no final, por mais que doía, são coisas, mas a gente precisa de geladeira para não estragar as coisas. Mas a gente orava, sentava em família e orava e dizia: Deus, está nas suas mãos, o Senhor está no controle. A gente comeu durante mais ou menos um mês comida feita no forno elétrico. Ou a gente precisava comprar ou fazer comida no forno. E aí engordou todo mundo, né? Comendo tudo massa, né? Que são coisas que vai no forno, misericórdia. Mas amém. Todo mundo está vivo, todo mundo está bem. E nesses momentos em que a gente consegue glorificar o Senhor, a gente entende que isso não é uma força que vem de dentro de nós. É algo que o Senhor ensina. Me glorifica quando você está triste. Me glorifica quando você está passando por problema, porque eu sou a resposta. Cristo é a resposta sempre. E nesses momentos de África, eu queria compartilhar algumas fotos com vocês. Eu fui o ano passado. Eu estou voltando agora, dia 3 de abril, pertinho. Essa é a última igreja que eu visito. Mas não é a menos especial, porque eu orei por esse momento e eu espero que tudo que eu vou falar aqui, tudo que eu tenho falado, abençoe demais a sua vida. Tem como apagar a luz para ver um pouquinho melhor? Quando as pessoas pensam em África, as pessoas só veem fotos de lugares muito pobres, e esses lugares realmente existem. Mas eu queria mostrar para vocês a beleza da África. Deixa eu vir mais para cá. Aqui embaixo foi quando a gente enfrentou uma neve, né? Teve uma nevasca, as montanhas estavam cheias, a coisa mais linda. Aqui é de frente da minha janela, do quarto da base missionária. Aqui a visão também é da base missionária. Eu fiquei numa cidade chamada Worcester
E em volta a cidade fica no meio de montanhas. Então, apesar de toda a dificuldade e pobreza, é um lugar muito bonito. O Senhor presenteou esse lugar mesmo com beleza. Aqui, eu fui para uma cidade próxima, era o ponto mais baixo da África, era a última cidade da África do Sul, e era a divisão dos dois oceanos. E era a coisa mais linda que eu só consegui. Eu lembro de sentar nessa pedra e todo mundo começou a chorar, assim, de ver a beleza de Deus, porque a gente vê como Cristo é real. Como no princípio ele era o verbo e ele fez todas as coisas. E a gente vendo a beleza e olhando Gênesis e olhando para tudo isso, a gente vê, poxa, como Deus é maravilhoso, né? E às vezes a gente passa dias sem olhar o céu, sem admirar algo que Deus deu, só para a gente apreciar. Pode passar. Aqui, mais ou menos a nossa rotina da base. De manhã a gente estudava língua. Na África do Sul, existem 11 dialetos oficiais, mas mais o inglês e o afrikaans, que são as duas línguas predominantes. E eu só falo inglês, porque as outras coisas a gente aprendia assim, a gente fazia trabalho com crianças e ia aprendendo algumas palavras lá, mas era muito difícil. Se você não fica praticando, você acaba perdendo. À tarde, essas duas fotos são de parte de tarde. Essa terceira foto era a distância da base até o lugar em que a gente ia comprar alimento. E essa foto do meio é onde o Senhor moldou o meu caráter, porque lá na base o meu serviço era passar lençol de elástico. As mulheres sabem o que é isso. E foi um momento assim de colocar a pregação para ouvir e falar com Deus e orar. Foi onde Deus falou muito comigo. Pode passar. Me deram para liderar um pequeno grupo de missionários na região mais perigosa da cidade. Essa região chamava Avon Park. A prefeitura local nos cedeu um terreno para trabalhar com essas crianças. Tinha mais crianças, não saíram todas na foto, mas esse chão, esse terreno era um lixão. Então, o chão era cheio de caco de vidro e as crianças chegavam muitas vezes sem sapato e umas chegavam com o chinelo da mãe ou do pai, provavelmente, porque era bem maior do que o pé. E a gente ficava com medo das crianças se machucarem o tempo todo de acontecer alguma coisa, mas elas vinham com uma alegria de aprender do Senhor que muitas vezes eu achei que eu fui ensinar alguma coisa, mas a gente aprende demais nesses momentos. Pode passar. Infelizmente, na África do Sul, nessa cidade especificamente, eu subi numa montanha e eu consegui ver, um morador de lá me explicou, de um lado moram os negros, do outro lado moram os brancos, e no meio moram os Khalids, que Khalids são misturados, os negros e os brancos. Só que os Khalids não são aceitos pelos brancos e não são aceitos pelos negros. Então, infelizmente, nós temos igrejas evangélicas de negros, igrejas evangélicas de brancos, igrejas evangélicas de Khalids. E, geralmente, um não entra na igreja do outro. Você percebe o atrito, assim, o olhar um para o outro na rua. Existem ruas para negros, ruas para brancos. Tem ruas que passeiam todo mundo, não tem problema. Mas existem esses lugares específicos. E talvez o meu e o seu pensamento, poxa, por que será que isso acontece? É uma questão cultural tão enraizada, mas tão forte, que os pastores eles não entendem muito essa questão de que Jesus morreu por todos e salvou todos e ama todos, não importa raça, língua, cor. E nós estamos lá para quebrar isso em nome de Jesus. Esse é o nosso trabalho. Esse tem sido o nosso trabalho. Nós atendemos cerca de 3.000 crianças por semana, poucos missionários para muita criança. Nós temos trabalho com moradores de rua. Tem muito morador de rua. É uma cidade de muito homem alcoólatra, perdão. E na rua, assim, jogado na rua. A gente via muito isso. Essas fotos são de trabalhos com crianças. Ali a gente fez um teatro. Você vê muito conflito entre pais e mães. Crianças que chegam para a gente, a gente não sabe quem é o pai, quem é a mãe. E a gente fazia muito teatro tentando ajudar em relação à criança, como se portar quando os pais brigam, o que ela deveria fazer. A gente orava junto também, ensinava algumas coisas. Pode passar.
mais trabalho com criança. Pode passar. Aqui em cima é uma missionária que eu ajudei, ela cresceu sem o pai. E eu não falei, mas eu sou psicóloga. Falei sim, né? A gente falou, a gente estudou junto, verdade. Eu auxiliei um projeto dela, que ela queria trabalhar com crianças que cresceram sem os pais. Ela viu o tanto que ela sofreu e ela queria um respaldo psicológico para ver o que ela poderia fazer. Esse é o pastor Fola, é um pastor que tenta lutar contra essa questão racial. Ele é um pastor sul-africano mesmo. E ele tem tentado lutar contra isso, tentado unir os pastores da cidade para que todos trabalhem e cooperem com a mesma coisa, porque todos fazem parte do mesmo reino. Nessa foto era um momento de oração, e naquela nós estávamos enviando uma equipe de missionários para a ilha de Madagascar. Pode passar. E quando o Senhor nos chama, quando o Senhor me chamou, eu preciso crer e você precisa crer que Ele se responsabiliza. A responsabilidade sempre é dele. Ele jamais vai me chamar ou chamar você para um lugar onde você pode ir sozinho que vai para lá. Mas Ele chama a responsabilidade para Ele. E é um desafio a língua nova, é um desafio a cultura nova, é um desafio a alimentação nova. Eu comi carne de girafa, se eu não me engano. Eu comi carne de avestruz. Eu comi carne de veado. Mas carne era uma coisa assim que eu orava, nem perguntava que carne que era. A gente abençoa e come. Porque se a gente perguntar, a gente acaba não comendo. E a gente enfrentou uma tempestade. Eu perguntei para os meus pais aqui no Brasil se passou no Fantástico alguma coisa. Não tinha passado em lugar nenhum. Talvez por ser África, né, por ser a parte mais pobre. Mas chegou uma tempestade que ela invadiu a capital. As ondas do mar chegaram de 12 a 15 metros. Então, mataram pessoas. Derrubou muros, derrubou casas, arrastou carros. E a gente o tempo todo orando. Não vou falar para você, nossa, que coragem, né? Você não tem medo? Tenho? Claro que tenho. Mas o tempo todo eu lembro do momento nessa tempestade, a parede do meu quarto, ela começou a balançar e o vidro começou a fazer um barulho assim. E meu Deus, esse vidro vai quebrar aqui agora, Senhor misericórdia. E eu lembrava das pessoas, eu falei para minha mãe, ela deu risada a isso. Eu lembrava das pessoas que morreram por Cristo. Eu tenho um livro sobre mulheres que morreram. E eu pensava assim, eu vou pegar minha Bíblia agora, né? Se eu for morrer, morre com a Bíblia, né? Morre crente aqui. Se acontecer alguma coisa. E o tempo todo orando, Senhor, protege as pessoas. Por favor, protege as pessoas. Mas, infelizmente, catástrofe acontece por consequência do nosso pecado, por consequência da nossa má resposta para a natureza. Mas existe essa questão de entender que pode ser que o Senhor nos leve para esse lugar porque a gente precisa ser resposta. A gente precisa ser resposta para a dor do outro. Você precisa ser resposta para pessoas no seu trabalho, na sua faculdade, na escola, para os seus amigos, para a sua família. Porque nós temos aquilo que possivelmente eles não têm. E o fato de chegarem até nós procurando ajuda, você pode orar por mim, eu estou sofrendo, você pode me visitar? E às vezes a gente não vai por acomodação, por pensar que, será que eu vou orar e Deus vai fazer alguma coisa? O seu papel e o meu papel é ir, é orar. A primeira vez que eu orei por uma pessoa, por cura, eu lembro certinho, eu tinha 14 anos, eu estava na escola, eu tinha escutado essa palavra que Deus, Ele cura e Ele quer fazer isso através das nossas vidas. E chegou uma menina passando muito mal. E ela, meu Deus, Iagda, eu estou com muita dor de estômago, estou com muita dor. Eu coloquei, sem pensar, eu coloquei a mão na barriga dela e falei, eu oro para que o Senhor a cure agora, em nome de Jesus. E depois eu me afastei dela e fiquei assustada, porque eu fiz algo sem pensar, sem raciocinar muito. Aí ela falou assim, nossa, eu não estou sentindo mais nada. Eu falei, sério? É verdade. E eu pensei assim, poxa, tanta coisa, tanta palavra, tanta vida está ao nosso dispor, mas às vezes a gente não exercita. Lá na base tinha um
um andarilho com a clavícula quebrada. E ele tirou um raio-x lá, ele estava com a clavícula mais ou menos assim, ó. Dava para ver um espaço bem grande. O que fizeram? Eu não estava nesse dia. Oraram por ele, só oraram. E ele foi tirar o raio-x de novo, a clavícula dele estava assim, ligada. E tinha uma coisa que não dá para saber em volta do osso, assim que a gente via. Então a gente vê milagre acontecendo. Talvez nós não vemos aqui porque a gente para de pedir, porque aqui as coisas são mais fáceis. Porque se falta dinheiro, a gente empresta de alguém. Você pode me emprestar, depois eu te pago. Lá não tem dinheiro para emprestar. Lá não tem. Lá você recebe, você vai orar por uma pessoa, ela te dá um abacaxi. E era o almoço dela. E ela fala para você, obrigada, o que você vai fazer? Não, fica para você. Não, ela está dando o melhor dela, que ela é a oferta dela. E ela dá aquilo, oferta aquilo para você de coração. Eu dei um chocolate para uma mulher, ela começou a chorar. Sabe Deus a última vez que ela comeu um chocolate, ouviu um chocolate? E ela começou a chorar e ela disse assim, eu te agradeço porque você me amou de graça. E às vezes eu fico me esforçando para ser amada pelas pessoas, mas você me amou de graça e eu te agradeço por isso. E eu falei, poxa, Deus, é só um chocolate, que aqui a gente paga o quê? R$2 um chocolate? Mas para ela foi algo de amor. E eu falei, Deus, obrigada por me permitir dar esse chocolate para essa mulher, para ela se sentir amada. Daquele dia para frente, nós ficamos amigas de sentar, de orar junto, de conversar. E ela não falava, ela falava inglês, mas também falava uma outra língua. E nós orávamos, eu orava em português, ela orava na língua dela, ninguém entendia nada, mas a gente falava amém. E a gente sentia a presença de Deus nas nossas orações. E depois ela falava em inglês, eu orei por isso, por isso, por isso, na minha língua, chama pouco. E eu disse, eu orei isso também na minha língua, em português. E a gente vê o manifestar da presença do Senhor em cada detalhe. E é isso que a gente não pode perder. Por mais que as coisas sejam fáceis aqui, talvez você não precise orar para comer. Talvez você não precise orar para ter dinheiro para pagar uma conta ou para ir para o hospital porque você tem uma necessidade física. Mas lá existe isso. E o que nós precisamos ser aqui é sempre gratos por tudo aquilo que o Senhor nos deu. E por que eu faço tudo isso? Porque eu sou uma boa pessoa? Jamais. Porque eu sou a melhor, porque eu canto e eu sou psicóloga? Jamais. E eu sempre subo aqui em cima com muita humildade, com muito temor. E eu oro para fazer isso, eu oro para compartilhar a palavra com você. Porque eu entendo, a gente chama isso de palco, algumas pessoas chamam isso de altar. E quando você olha na Bíblia e lê sobre altar, nenhum altar está relacionado com a aparição pessoal. Altar está relacionado com sacrifício o tempo todo. O tempo todo. E essa parte não é fácil. É não olhar para trás, eu e você, eu na minha situação e você na sua. É não olhar para trás, é abandonar aquilo que está ferindo, está machucando, deixar para trás e dizer, Senhor, eu quero que o Senhor me cure, eu quero que o Senhor cure a minha alma, eu quero que o Senhor cure o meu coração, eu quero que o Senhor fale comigo e eu vou deixar todas essas coisas para trás porque eu quero viver para o Senhor de verdade. Eu quero entender aquilo que o Senhor tem para mim. O que eu penso ao meu respeito, o que você pensa ao seu respeito, ou o que os outros pensam a nosso respeito, não tem nada a ver com aquilo que Deus pensa sobre nós. Porque o pensamento dele é maior do que o nosso. Porque eu oro assim, Deus, que a Yáguida que tem no teu coração se torne essa daqui, que está aqui, para viver, para caminhar onde o Senhor quer me levar, para fazer a tua vontade onde o Senhor quer. E que essa seja a minha e a sua oração. Mas por que a gente precisa fazer isso? Será que Deus entende a minha e a sua dor? Será que Deus entende? Porque às vezes parece pesado viver para Deus, parece difícil. Parece que tudo que você vai fazer para Deus existe uma barreira, alguma dificuldade. E eu quero dizer para você que Deus entende. Pode apagar a luz novamente, por favor? Pode passar mais um slide. Quando Jesus foi... Nas últimas horas de Jesus, no momento em que ele apanhou, esse material era uma madeira, isso aqui era... Essa corda era couro, e na ponta era colocado pequenos pedaços de chumbo
ou ossos de animais. Quando você bate na pele, ela rasga na hora. Quando você bate novamente, vai abrindo a pele, porque a pele já se rasgou. Bate, bate, bate novamente, mais uma vez e mais uma vez, começa a chegar nos músculos, causando uma dor indescritível. E antes disso, o nosso Senhor, aquele que você chama de Senhor, ele suou sangue. Para uma pessoa suar sangue, ela precisa estar, existe, é comprovado cientificamente, a pessoa ela está no maior pico de estresse possível. Ela começa a suar sangue porque os pequenos vasos eles começam a romper, começam a explodir. Isso aconteceu com o seu Senhor. Pode passar. A coroa, o espinho, ele tinha cerca de 4 a 6 centímetros. Imagina depois de ter apanhado, receber isso na cabeça. Isso aconteceu com o seu Senhor. Isso aconteceu com o seu Senhor. Pode passar. O peso da cruz possivelmente era de 50 quilos. Depois de ter apanhado, depois de ter suado sangue, depois de ter uma coroa de espinhos na cabeça. Possivelmente Jesus desmaiava e entrava em consciência. Desmaiava e entrava em consciência. Por perder muito sangue e por ter apanhado bastante por conta da dor. Isso aconteceu com o seu Senhor. Pode passar. O prego possivelmente foi posto aqui. Entre os ossos, segundo a minha amiga fisioterapeuta, entre os ossos rádio e ulna. No meio passa o nervo médio. Se você bater no seu braço, ficar apertando, você vai sentir uma dor, um desconforto. Isso foi colocado no Senhor. Se fosse na palma da mão, provavelmente a mão rasgaria e não sustentaria o corpo. Isso aconteceu com o seu Senhor. Pode passar. Eu quis trazer isso para você, porque qualquer dor que você pense, que você tenha passado, Ele passou. E eu quis expor isso para que você entenda que Ele morreu e Ele ressuscitou, e o castigo que hoje nos traz a paz estava sobre Ele. E Ele, nesse caminho todo, nessa trajetória toda, Ele não abriu a boca como cordeiro. E Jesus era a única pessoa que poderia se justificar, porque Ele não tinha pecado. Deus, eu cansei da humanidade. Vão me matar agora. Mas antes eu quero te dizer que eu cansei. Mata agora todo mundo. Mas qual é a resposta de Jesus? Se possível, passa de mim esse cálice, mas contudo que seja feita a tua vontade. Ninguém gosta de sofrer. Ninguém gosta de ser rejeitado. Ser rejeitado dói, machuca. Mas o nosso Senhor passou por tudo isso para que hoje eu e você tivesse vida. E a maior dor de Jesus não foi essa, foi de não conhecer o pecado. A maior dor de Jesus foi no coração. Ele recebeu sobre Ele tudo aquilo. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre Ele. Por que que às vezes nós não vivemos como pessoas saradas? Se ser sarado é promessa. Por que que às vezes é tão difícil sentar, eu vou ler a tua palavra, Senhor, porque eu quero te ouvir. Eu vou dedicar um tempo porque eu preciso orar e eu preciso te ouvir, eu preciso entender aquilo que o Senhor tem para mim. O que eu digo para você, joga na cruz, lança na cruz. Porque nós somos curados, nós somos sarados e a gente precisa urgente viver como pessoas saradas. Às vezes nós vivemos como se Deus precisasse justificar todas as vezes. Ó, eu te amo, tá? Ele precisasse falar, olha, eu te amo, olha, eu morri por você. E a gente vem para a igreja também para lembrar disso. É uma forma de lembrar, nós lembramos disso na ceia. Mas a gente precisa urgente viver tudo isso. Viver. Deus nos chama para viver todas essas coisas. E essas coisas são urgentes. Essas coisas têm pressa. Quem há de ir por nós, se nós não fizermos o nosso papel como igreja? Quem há de ir no seu trabalho, se você não fizer o seu papel lá? O lugar que Deus colocou para você, o lugar que Deus colocou você, é um lugar para você sarar.
porque você precisa ser resposta. Amém. Eu sei o quanto é difícil às vezes ouvir uma palavra dessa, mas eu quero dizer que primeiro veio para mim. E eu preciso viver como pessoa sarada, nós precisamos viver. E eu queria que a gente orasse agora, porque essa é a minha experiência da África do Sul. Essa é a minha experiência, foi o que eu vivi. Mas o Senhor tem a sua e Ele quer falar com você e Ele quer tratar o teu coração. Sempre. Para que você venha viver aquilo que Ele tem. Se você quiser uma oração, poxa, eu entendi que eu sou filha amada de Deus e eu preciso viver como filho amado de Deus de verdade. Eu queria que você viesse aqui na frente para orar comigo. Ai, mas pode fechar os seus olhos, por favor. Ai, mas eu tenho vergonha, todo mundo vai olhar para mim. Eu queria que você viesse mesmo assim, que você vencesse a sua vergonha, o seu constrangimento. E eu já estou aqui e eu só queria orar com você. Senhor, eu preciso tomar posturas de filho amado, porque eu ainda não entendi que eu sou. Eu ainda não assumi o meu papel de filho amado. Pode vir. Você que está aqui na frente, você que está no seu lugar, exponha o seu coração para o Senhor. Coloque diante de Deus aquilo que você precisa entender ou precisa mudar. É o seu momento com Deus. Senhor, eu quero te agradecer pelo arrependimento que o Senhor traz ao nosso coração. Eu quero te agradecer pela tua bondade, pelo teu amor que está sobre nós. Não existe explicação para o Senhor nos amar nesse tanto. Mas o Senhor escolheu amar. O Senhor escolheu morrer na cruz. E é isso que nós precisamos proclamar. As pessoas precisam te conhecer. Porque nós te conhecemos e nós vimos o quanto o Senhor é bom, o quanto o Senhor é perfeito, o quanto o Senhor nos ama, o Senhor nos quer por perto, o quanto o Senhor tem saudade quando nos afastamos. Nós queremos a tua presença, Senhor, porque não existe lugar melhor. Não há lugar melhor, não há Deus maior, não há Deus melhor do que o Senhor. E nós reconhecemos, nós estamos aqui à frente, orando juntos como igreja, como corpo, porque nós reconhecemos as nossas falhas, as nossas deficiências. Nós reconhecemos que precisamos ser sarados pelo Senhor, curados pelo Senhor e vivemos como teus filhos nessa terra. Nós somos chamados de cristãos, mas muitas vezes nós não vivemos conforme o nosso nome, o nosso título. Mas que em nome de Jesus toda mentira diabólica seja quebrada da mente, em nome de Jesus. Que toda falta de valor seja quebrado agora, em nome de Jesus. Que toda necessidade de se sentir amado, de se sentir alguém que pertence a algo, que cada um aqui encontre na tua cruz. Na cruz vazia, na cruz do Cristo que ressuscitou e hoje tem o desejo de vencer através das nossas vidas. E que isso, Senhor, aconteça. Eu oro por essa igreja, que essa casa seja uma igreja vitoriosa. Em nome de Jesus, eu oro, Senhor, pelos homens dessa igreja, que os homens sejam homens fortes, sejam homens que sabem liderar a sua casa, homens dedicados, homens fortes, valentes, que lutam, Senhor, também pela sua família e também pelo teu evangelho, em nome de Jesus. Eu oro pelas mulheres dessa casa, eu peço que o Senhor proteja a mente de cada uma delas, que o Senhor guarde a emoção de cada uma delas. E eu oro para que o Senhor levante aqui mulheres sábias sábias no falar, sábias no se vestir, sábias no andar. Mulheres de postura, em nome de Jesus. E eu peço a Ti pelas crianças, Senhor. Deus, quanto as nossas crianças têm sido atacadas mesmo pela mídia, pela mentira. Eu oro para que o Senhor proteja a mente de cada uma. E que o Senhor guie cada criança aqui dessa casa na Tua presença, Senhor. Que as professoras da escolinha sejam pessoas usadas por Ti, para que essas crianças sejam abençoadas e entendam o Evangelho, entendam a Tua palavra. Mas que tudo mesmo comece para elas na família, que elas tenham pais exemplares, que elas tenham pessoas para quem elas possam olhar. Em nome de Jesus. E abençoa, Senhor, este lugar.
Que este lugar sempre tenha a tua presença, Deus, porque senão não existe culto, não existe nada sem o Senhor. Em nome de Jesus, eu te agradeço por tudo que o Senhor tem feito e por tudo que o Senhor quer realizar através de nós, apesar de nós, porque o Senhor conhece os nossos defeitos, o Senhor conhece o nosso temperamento difícil muitas vezes, mas o Senhor é um Deus tão misericordioso que nos usa mesmo assim. E eu te agradeço por nos escolher para estarmos aqui para ouvir essa palavra. E nós somos livres para viver, para agarrar a tua palavra e viver. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Pode voltar para o seu lugar. Eu agradeço o momento, a oportunidade. E eu oro para que Deus te abençoe. E eu digo para você que vocês estão na minha lista de oração para onde eu for, lá na África, todos os lugares que eu passei. E eu oro e peço de todo o meu coração ao Senhor para que você abrace essa palavra e viva como filho amado de Deus. Porque não existe nada melhor. Não existe nada melhor do que estar diante dEle e viver para Ele, independente do lugar que Ele te colocou, mesmo que você pense que seja um lugar pequeno, que seja um lugar em que você não pode fazer diferença, mas você pode. Porque essa é a vontade do Senhor. Onde você pisa, Ele está lá com você. Amém. Amém.